A aplicação da neurociência é capaz de resultados excepcionais. No Globo News Ciência e Tecnologia de hoje, você vai ver que a ciência que estuda o cérebro está aprimorando e muito o desempenho de atletas, bailarinos, músicos, professores e alunos. E você também pode se beneficiar. Nosso programa está só começando. Gabriel, Joyce, Maria Fernanda, Diego, Débora, Josilene. Quando você entrou aqui nessa turma, você sabia ler e escrever? Não, ela que me ensinou. Você pode colorir a cor que você quiser. Ela é uma professora diferente? Não, ela é muito boa. Professor, tem roxo? Jean tem 11 anos e até o ano passado não sabia ler nem escrever. Já tinha passado por várias turmas, até entrar na sala da tia Ana. Crianças, podemos começar? Em 3 meses, tudo mudou. Quantas cores tem? Quantas? Agora eu já sei ler. E sabe escrever também? José gosta de jogar. Menino muito curioso. Professora há 15 anos, ela observa atentamente cada aluno. Assim consegue perceber as dificuldades deles e sabe como motivar a criançada. Bolinha, bolhão, cabe aqui na minha mão. Ana ensina brincando. Ela trabalha há 5 anos nesta escola municipal de uma região pobre de Juiz de Fora, em Minas Gerais. As aulas da professora mudaram completamente há 3 anos, quando descobriu a neurociência, a ciência que estuda o cérebro. Desde então, 100% dos alunos que passaram pela sala da tia Ana saíram alfabetizados. Cada dia se ativa uma área do cérebro, com desenho, com arte, com gráficos, com tudo. E eles ficam mais felizes e aprendem mais, concentram mais. Não pensem que a criança está perdendo tempo porque ela está usando um videogame ou porque ela está brincando com um violão. Se na sequência você mudar para matemática, aquilo que era muito chato, abstrato, incompreensível, passa, quem sabe, a ser interessante, porque o cérebro dela está, digamos, preparado para focar a atenção, ela está feliz porque fez uma coisa interessante. Nós somos o nosso cérebro. Sem ele, nada no corpo funcionaria. Para falar, andar, comer, se mexer, para tudo o que fazemos, precisamos do cérebro. E olha que ele pesa muito pouco, não chega a 1,5 kg. Ocupa menos de 2% do corpo, mas consome 20% da nossa energia. Nosso cérebro custa caro. Custa caro em termos de energia, custa caro em termos de investimento. Entre 500 e 600 calorias, daquelas 2.000 mais ou menos que a gente consome por dia, vão só para manter o cérebro funcionando. Aquela história que a gente usa só 10% do cérebro, é verdade ou mentira? Ah, é mentira, completamente mentira. A gente usa o cérebro todo, quer dizer, 100% do cérebro, o tempo todo, inclusive enquanto você está dormindo. A única coisa que se compara ao cérebro, para você ter uma ideia, é o número de galáxias do universo. A ordem de dimensão é a mesma, são centenas de bilhões de neurônios. E assim como as galáxias, o cérebro é difícil de desvendar. É a parte do nosso corpo que mais segredos tem, a que menos se deixa revelar. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, que são células especializadas em comunicação. A atividade cerebral é a troca de estímulos entre esses neurônios. Mas eles não se tocam diretamente. A comunicação se dá através da sinapse, que é a conexão entre neurônios. É quando os neurônios passam informações entre eles através de impulsos elétricos. O cérebro nasce com aproximadamente 250 bilhões de sinapses. Aos 8 meses, o bebê já tem 600 bilhões de sinapses. Esse excesso de conexões no começo da vida é apenas matéria-prima. É como se fosse um bloco de gelo bruto. Ali dentro há todas as possibilidades de escultura, mas por enquanto ainda não é nada. Para que esse bloco se transforme numa escultura de fato, todo o material que está sobrando tem que ser removido. E isso vai acontecendo aos poucos.
Parte do bloco vai sendo eliminada e parte vai sendo esculpida. No cérebro, o que faz essa escultura é justamente o uso. Quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais ele vai se definindo. As conexões que a gente não usa vão sendo eliminadas. Aprender muda o cérebro. Somos capazes de modificar a nossa estrutura cerebral até o último dia de nossas vidas. Vários estudos já comprovaram isso. Um deles foi realizado com taxistas aqui de Londres. Neurocientistas conseguiram comprovar que a massa cinzenta dos motoristas de táxi aumenta depois deles memorizarem as ruas da cidade. Eu vou perguntar para esse taxista aqui quantas ruas ele sabe de cor. Sir, excuse me, how many streets do you know by heart? Ele diz que conhece 25.000 ruas. Eu pergunto se ele ficou mais inteligente depois de conseguir a licença. Ele disse que provavelmente sim. Para poder dirigir um desses símbolos de Londres, não basta ser um bom motorista. É preciso estudar muito para conseguir decorar essas 25.000 ruas. O duro treinamento leva cerca de 3 anos e apenas metade dos candidatos consegue passar. Na pesquisa feita pelos neurocientistas ingleses, foi usado um aparelho de ressonância magnética funcional, como esse aqui, que mede a mudança no fluxo sanguíneo dentro do cérebro, enquanto os candidatos a taxista jogavam um videogame que recriava as ruas de Londres. E os pesquisadores iam acompanhando o que acontecia no cérebro deles. A conclusão foi que os aprovados ganharam, além da licença para dirigir táxi, uma massa cinzenta bem maior. Neurocientistas são unânimes em afirmar que é possível melhorar a capacidade do nosso cérebro sempre, mas... Fazer só palavra cruzada não é a solução, mas usar e manter o cérebro sendo desafiado continuamente, intelectualmente, é quase como o músculo. Né? Se você para de usar o músculo, você tem uma atrofia. O cérebro é muito assim. Ana Botafogo e Tiago Soares, 2 ícones do balé clássico. Joe Satriani, John Petrucci e Steve Morse, 3 gênios da guitarra. Além de serem excepcionais no que fazem, o que mais eles têm em comum? Motivação, foco, atenção e anos e mais anos de prática. Os 3 guitarristas começaram a tocar ainda muito jovens, por volta de 11, 12 anos de idade, e estudam até hoje. É um instrumento que você pode estudar a vida inteira e ainda assim vai encontrar desafios. A mais famosa primeira bailarina brasileira dança desde criança. São muitas horas de exercício, são exercícios a vida toda. O primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres começou um pouco mais tarde, já adolescente, mas treina muito, todos os dias da semana. De 6 horas e meia a 8 horas por dia. Fora o espetáculo, Fora quando o tem espetáculo. Sim. Tanta dedicação assim explica em parte o sucesso deles. A princípio, qualquer pessoa pode se tornar excelente, extraordinário no que ela faz, desde que ela tenha um interesse extraordinário pelo que ela faz e a oportunidade de praticar a um nível extraordinário também com aquilo. É suor mesmo. Praticar modifica o cérebro. Olha só essa imagem. Para percorrer essa mata, você tem que construir uma série de trilhas. Depois de algum tempo, você percebe que só vai explorar algumas trilhas e elas se tornam mais largas, viram quase estradas. As que você não percorre vão desaparecendo e a sua mata fica desse jeito. É exatamente o que acontece no nosso cérebro. Quanto mais praticamos, mais fortalecemos o caminho que o nosso cérebro faz para executar uma determinada tarefa. Assim ficará mais fácil achar essa trilha da próxima vez.
Há períodos na vida em que ocorrem mudanças no cérebro com mais intensidade. São as chamadas janelas de oportunidade. A maior delas acontece quando deixamos de engatinhar e começamos a andar. A criança, até os 10 meses de idade, é quadrúpede. Vai engatinhando. E tem um cérebro que funciona como o cérebro dos cachorros ou de qualquer outro animal quadrúpede. Olhar como um quadrúpede olharia. Quando a criança começa a ficar em pé, descobre um mundo novo. Aí morrem, quando se desenvolvem novos, perdem pedaços. E depois nunca mais na vida teremos uma perda tão gigantesca como essa aí. A aprendizagem é toda mais fácil quando é feita de criança. Quanto mais cedo ela puder aprender, melhor. É possível começar a criar memórias de longa duração desde pequeno. Esse é o objetivo da Escola Municipal de Guarani, uma cidade mineira de apenas 9.000 habitantes. O que foi, Cinderela? Os professores usam fundamentos da neurociência, a ciência que estuda o cérebro, para preparar os alunos para a alfabetização. Aqui nada é forçado. A ideia é que o aprendizado seja natural, sem imposições, sem críticas. Muito pelo contrário, segundo a neurociência, elogiar é fundamental. Elogiar é uma motivação extraordinária, né? Eu acho que precisa ser mais usada em escolas, em casa. É isso que a gente quer que o nosso aluno tenha aqui na escola, uma emoção positiva para que ele guarde aquilo na memória e possa usar lá na frente. E não são só emoções positivas que a gente guarda na memória. Acontecimentos negativos também podem ficar para sempre na nossa cabeça. Quem não se lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? Todo mundo se lembra onde estava, com quem falou, que horas eram. Foi um momento emocionalmente muito forte, muito intenso. Então, isso grava melhor. E acredite, nós gravamos até quando não fazemos, até quando não estamos executando a ação. Neurocientistas afirmam, imaginar é quase praticar. Se eu pedir a você, se imagine andando de bicicleta, você é capaz de imaginar-se andando de bicicleta. Se você fizer isso, e eu puder registrar a atividade das suas áreas cerebrais, do seu cérebro em funcionamento, as regiões que vão estar ativas são muito parecidas, praticamente as mesmas, que estão ativas quando você de fato está andando de bicicleta. Daí você pode concluir que a imaginação é um treinamento. E foi imaginando que o jogador de basquete Michael Jordan ganhou um dos títulos dele na NBA, a Liga Profissional Americana. O mundo inteiro esperava naquela jogada que ele ganhou o título, que, como ele recebeu a bola, faltavam 3 segundos, que o Michael Jordan ia tentar fazer a cesta. Só que ele pensou anos antes, que se ele tivesse uma situação dessa, ele ia passar a bola. Porque ia ter alguém sozinho. E foi exatamente o que aconteceu. 3 jogadores vieram nele, ele passa a bola e tem um jogador que ninguém mais lembra, né, que é o Carr, que pega a bola e faz a cesta. Não perca no próximo bloco as carreiras que ajudam o profissional a ter uma boa memória. A gente volta já já. A neurociência tem sido usada no treinamento de atletas para melhorar a capacidade de concentração e o autocontrole. E algumas carreiras ajudam o profissional a ter uma boa memória. Gostou? Deu vontade de voar e apreciar essa paisagem deslumbrante? Ou ficou com aquele friozinho na barriga?
Como é que você lida com os desafios que surgem na sua vida? Foi com essa pergunta na cabeça e a asa delta nas mãos que o recordista mundial em número de voos duplos, o carioca Rui Marra, se jogou sem medo numa área que tem muito a revelar, a neurociência, a ciência que estuda o cérebro aplicada ao esporte. Combinado? Combinado. Rui já voou com 20 mil pessoas e notou que elas reagem de forma diferente na hora da decolagem. Ficou curioso para saber por que todo mundo garante que vai correr na rampa, mas só 5% de fato correm para valer. 1, 2, 3, vamos para cá, vamos! O instrutor e o aluno têm que alcançar 19 km por hora nessa corridinha antes do voo. Nesse momento, o cérebro joga adrenalina no sangue. O coração começa a bater mais rápido. Os pulmões também passam a respirar mais rápido para gerar mais oxigênio. Todos os músculos do corpo se contraem para formar uma espécie de couraça de proteção. Agora sim, o corpo está preparado para começar o voo. Comanda pra direita, pra direita. Não, não pra frente, é pro lado. Pro lado assim. Isso, ó. Vai chegar, e de repente... Ah! Dá a sensação de poder, você pode chegar a qualquer lugar. Caraca, tô vibrando até agora. Rui quis saber o que se passa na cabeça das pessoas quando estão diante de situações de tensão. Fez uma pesquisa com 2.000 pessoas que voaram com ele durante 10 anos. Eu comecei a encontrar padrões de comportamento sob estresse. E na praia eu tinha um questionário voluntário sobre tônus afetivo, de pai e mãe, matrizes emocionais parentais e interações sociais. Rui descobriu que a reação de cada um diante de um desafio depende do afeto que essa pessoa recebeu na infância. Rafaela! Neurocientistas afirmam que as trocas afetivas entre pais e filhos no começo da vida são fundamentais para a formação do sentimento de segurança nessa criança no futuro. Rui, que é neurocientista, estudou muito e percebeu que poderia ajudar atletas a melhorar seu desempenho trabalhando o cérebro deles. Imagina que você está na área de aquecimento agora. Trabalhando a respiração, focada nos movimentos que você vai executar durante a luta. Parece um joguinho bobo, mas fez toda a diferença na vida da Kelly. Moradora da Rocinha, no Rio, a maior favela da América Latina, ela começou a lutar há 5 anos. O início foi bem difícil. Ficava nervosa, tremenda, na hora de lutar não conseguia fazer e acabava caindo. Aí quando o Rui começou a ajudar a gente com respiração, eu comecei a ter mais foco, conseguia escutar mais o técnico, que eu não conseguia antes. Você não escutava o técnico não conseguia, antes? Tão nervosa. Os neurocientistas usam um aparelho chamado biofeedback nos atletas. Um sensor é colocado na orelha dos judocas para medir a frequência cardíaca. Quando estão nervosos, ansiosos, o batimento fica irregular. Para evitar isso, os atletas aprendem uma técnica de respiração para treinar o coração, que envia sinais elétricos para o cérebro. E são esses sinais que fazem a asa delta do joguinho ganhar altura e velocidade. O treinamento aumenta a capacidade de concentração e o autocontrole dos judocas. Vamos lá, trabalhando a respiração, prolonga a exalação, explora a pausa. Explora a pausa. Explorar a pausa é o que fazem também os alunos dessa escola municipal de Caucaia, uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza. Antes eu fazia as contas sem pensar, agora eu penso. Como o método do semáforo que a gente ensinou, tem que parar, pensar e agir. A metodologia do semáforo é simples e muito funcional.
Quando a gente está na aula de História e Geografia, eles param para pensar, né, que nem antes que eles diziam qualquer resposta só para ser engraçado. Aqui as crianças são incentivadas a fazer uma tarefa de cada vez. Neurocientistas são unânimes em afirmar que ninguém consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente diz que consegue ler e ver televisão ao mesmo tempo, não consegue. Ou os seus olhos podem continuar se movendo na página, mas ou você registra o texto que está ali na frente dos seus olhos, ou você registra o texto que você está ouvindo na televisão. As duas coisas ao mesmo tempo não acontece. O que a gente consegue fazer é alternar entre duas coisas. Você viu? Você foi testemunha disso. Murilo Rosa, 42 anos, ator. Vamos resolver, vai. Parou. Elvira Souza Lima, 62 anos, professora. Não deixa gastar fora. Será que essas duas profissões têm algo em comum? As duas profissões que se caracterizam por conservar a memória até uma idade mais avançada são a de ator e a de professor, que são aquelas duas em que o indivíduo mais tem que ler. A leitura é uma das coisas que mais ajuda a memória, que mais exercita a memória, porque a leitura exercita muitos tipos de memória ao mesmo tempo. E acredite, malhar também faz bem à memória. Pesquisas de universidades americanas mostraram que a prática regular de atividades físicas ajuda a pensar com mais clareza e melhora a aprendizagem. Antes de ser ator, Murilo Rosa era atleta. Chegou a participar de 2 campeonatos mundiais de taekwondo. Murilo pratica com frequência 2 coisas que ajudam e muito na memória: leitura e exercícios físicos. Não é à toa que ele lida com tanta tranquilidade com os textos que precisa decorar. Claro, Coronel, eu falei porque, sei lá, foi só uma impressão. O cérebro da gente, ele é tão complexo, é tão interessante, que aquilo ali ele vai se tornando já parte de você. Vai ter uma hora que você está repetindo aquele texto e você nem acredita que você sabe daquilo. Você fala assim, meu Deus, eu já sei tudo. Aprender é criar novas memórias de longa duração. Um dos maiores especialistas no mundo em memória é categórico. Todas as memórias são associativas. A memória é um fato associativo. Veja essa situação como exemplo. Você pensou em Florianópolis, onde esteve em dezembro. Dezembro lembra o seu filho porque é o aniversário dele. Aí você se recorda da festa, do bolo do aniversário, do presente que ele te pediu. Isso te faz lembrar do cartão de crédito que você usou para bancar a festa. Lembra de dinheiro e ativa áreas de matemática no seu cérebro. A partir de agora, você passa a se concentrar nas contas que tem para pagar. É a chamada memória associativa, quando uma coisa leva a outra. Se você associar o que aprende a algum conhecimento antigo que você já tenha, fica mais fácil guardar para sempre na sua cabeça. Outra descoberta da neurociência fundamental para a aprendizagem é a importância do sono. E nas últimas décadas, o que tem se mostrado é que o cérebro continua muito ativo durante o sono e essa atividade está a serviço da consolidação da aprendizagem. Agora a gente pode dizer que a gente aprende dormindo? Sem dúvida. Se o estudante não dormir bem, ele não vai conseguir prestar atenção na aula. E ninguém aprende sem estar atento. Uma pesquisa da Fundação Americana do Sono revela que 60% dos adolescentes sentem sono de manhã. Ou seja, matar a primeira aula, chegar atrasado na segunda e dar uma cochiladinha na terceira não é apenas corpo mole, não. É fruto dos hormônios. O ideal seria o turno único, começando 9, 10 horas, com atividades mais lúdicas, porque a maioria dos seres humanos é vespertino. A escola tem que abrir a imaginação dessas crianças para o impossível. Elas têm que sonhar com o impossível. Porque mesmo que elas não cheguem lá, o caminho para chegar no impossível sempre vai dar lucro. Você sempre vai fazer alguma coisa que vale a pena. O Globo News Ciência e Tecnologia fica por aqui. Na semana que vem tem mais.